Olá, pessoal. Deixa eu ajustar aqui. Hello, 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 everyone. Vou mandar aviãozinho pra galera, convidando a galera para entrar pra live que já vai começar. Vou convidar a galera, convidar o pessoal que já vai começar aqui. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem. Send separately. My whole life I gave in your hands. Oh, I found out. Hello everyone. Hello finances. Oi, Ju. Nossa, que surpresa te ver aqui. Hello. Caramba, quanto tempo, Ju. Hello, everyone. Pessoal, vocês vão chegando e vai convidando o pessoal. Hoje a nossa live vai ser sobre os ladrões de sonhos e assassinos de propósito. Uau, parece bem forte, né? Yeah. Sei por que não tá funcionando minha música hoje. Anyway. Let me try this one. Estão ouvindo? Começa e para. Can't play. Don't know why. Hello, pessoal. Vamos chegando. Agora é 6 p.m. aqui na Flórida. 6:07 na Flórida, 7:07 no Brasil. Olá, Marisete, seja bem-vinda. Sei que a gente tem uma galera, né, fazendo live esse horário. É difícil, é desafiador disputar com essa galera. Mas, como eu disse a vocês, eu vou estar fazendo essas lives e eu não vou deixar gravada. Ok? Ontem eu deixei por um tempo, mas deixei porque eu não consegui salvar aqui. Então, provavelmente hoje vai acontecer o mesmo, porque a ideia é realmente deixar a live que a live seja 30 minutos. E então vocês vão poder assistir até eu conseguir fazer o download para o meu computador, beleza? Anyway, vamos lá, convidando a galera. Mas sem mais delongas. Não sei por que a minha música não tá funcionando hoje. Ok? Então hoje a gente vai estar falando sobre ladrões de sonhos e assassinos de propósito. O que isso significa exatamente? Talvez você esteja se perguntando aí. Então, deixa eu escrever aqui. Chega e já manda aviãozinho. Então, pessoal, perdão aí pra quem já tá na live. Então, hoje a gente vai estar falando sobre... ontem a gente falou, né, sobre síndrome do impostor. Na verdade, essa série toda é sobre a síndrome do impostor.
só que eu fui desmembrando, né, as fases, vamos dizer assim, né, a partir do que eu fui estudando e a partir das perguntas que eu fui fazendo. Então eu fui desmembrando isso e fui entendendo uma coisa conectada com a outra, e daí então resolvi fazer essa série de lives nesses 4 dias, onde então ontem eu falei síndrome do impostor, disse o que é, com quem... Oi Ju, seja bem-vinda. Então eu disse o que é o síndrome do impostor, quem que geralmente é atingido, né, por essa síndrome. Então, como é que você identifica essa síndrome? Quais são os sintomas da síndrome do impostor? Para que você identifique isso no início. Hoje, saudade também. Então, para que a gente possa identificar no início, para que a gente possa identificar, porque muitas vezes, por ser muito perto e muito similar os sintomas. Olá, Rosana, seja bem-vinda. Lúcia, seja bem-vinda. A gente termina confundindo com a depressão. E, na verdade, a síndrome do impostor não é uma depressão, mas pode vir a se tornar, se não for tratada, quando é descoberta, né? Então, foi isso que eu trouxe um pouquinho ontem. Quem aqui conseguiu assistir a live, conta pra mim se vocês conseguiram entender o que é a síndrome do impostor. Se vocês têm alguma dúvida, no sábado eu vou estar fazendo, né, perguntas e respostas, mas se você tiver alguma questão, alguma pergunta, se você conseguiu assistir depois, a live ficou gravada, me diz aqui o que você achou, se você se identificou em alguma coisa, e aí a gente vai conversando aqui, ok? Apesar de ser pouquinho tempo, eu quero que seja interativa. A Lúcia é da Inglaterra, ela virou o jogo. E a Lúcia, ela é super hairstylist, ela é super... ganhou vários awards, como é que fala? Prêmios agora na Inglaterra, né, Lúcia? Parabéns, foi lindo. Olá, Rede, seja bem-vindo. Então, a gente falou sobre a síndrome do impostor ontem. Então, como eu disse, vou repetir, na verdade, todo esse tema, essa série de lives é sobre a síndrome do impostor, e a partir dos meus estudos, do que eu fui entendendo, do que eu fui vivendo, né, eu fui desmembrando dessa maneira, onde ontem eu falei a definição, sintomas, como é o tratamento com um psicólogo. É bom que você tenha um mentor, que seja alguém que você possa ter prestação de contas, né? Porque somos vencedoras com certeza. Então, essa prestação de contas, porque um dos sintomas da síndrome do impostor é que fica o tempo todo reavaliando o trabalho, porque não acha que está bem feito, porque não acha que é bom o suficiente. Então, ter alguém que possa fazer essa medida, né, de dizer, não, ok, tá bom ou não tá bom mesmo, enfim. Então, foi isso que eu falei ontem. E aí, o tratamento é com um psicólogo e ter esse acompanhamento com o mentor, fazer uma terapia. E se você puder ter um profissional de coaching, se você identificou isso em você, ou se você tem uma pessoa conhecida que possa ter um profissional de coaching, mas um profissional de coaching que entenda de emocional, que entenda que tenha sensibilidade do emocional, porque se você contrata um profissional de coaching que ele é muito da alta performance, vai piorar o diagnóstico da síndrome do impostor, porque assim, um dos sintomas é que, por ele não se sentir capaz, por ele se sentir uma fraude, então ele começa no ciclo do fazer e aí termina indo num burnout, porque ele fica achando que ele não é bom o suficiente, então fica no ciclo do fazer, de estudar mais e tudo isso, e se for um coach de alta performance vai piorar a situação e essa pessoa vai a um burnout, ok? Olá, Silvana, que bom te ver aqui, seja bem-vinda. Então, galera,
hoje eu vou então falar sobre os ladrões de sonhos. Por quê? Então ontem eu falei, né, com vocês por que eu resolvi falar sobre esse assunto, né? Então essa pergunta eu entendi estudando tudo, eu entendi o que era, eu entendi como se manifestava, eu entendi os sintomas, mas eu comecei a perguntar, assim, como começa, né? Onde que isso tudo começa? Por que que isso começa? Então eu comecei a fazer essa pergunta para mim mesma e fiz essa pergunta para Deus. Por quê, pessoal? Porque infelizmente eu vivi isso, né? No início desse ano eu passei por isso. E aí então eu fui perguntar para Deus onde que isso começou, né? Onde começou a mentira? Então, para poder contar a minha história, eu vou te contar quem eu sou. Talvez você esteja aqui, você não me conheça ainda, ou você já me conhece, mas você não conhece a minha história toda. Porém, vou me apresentar. Eu sou Kelly Fischer, eu sou filha amada do meu pai, do Deus Eterno. Eu sou filha da Damares, irmã da Carla, da Kate, do Jonatas. Sou esposa do Kent Fischer e sou mãe do Josué, minha herança, meu bem mais precioso. E eu estou business coach há 4 anos, né? Então, minha profissão primeira é arquiteta. Escolhi essa profissão por conta do meu pai, que tinha uma construtora. E aí eu e meus irmãos todos nos voltamos para essa área da construção civil. Para ajudar ele na empresa dele de alguma forma. Porém, no meu processo de cura, em 2017, eu fui conhecendo coaching. Então, pela minha experiência em gestão empresarial, pelos meus estudos em gestão empresarial, eu consegui integrar o coaching com a gestão empresarial e consegui começar a ajudar vários empresários e vários amigos e várias pessoas que poderiam ser beneficiadas por aquilo que Deus estava me dando, que eu estava conseguindo elaborar e ajudar a mim mesma, né? Então, foi o que eu comecei a fazer, comecei a ajudar as pessoas. Então, estou coach há 4 anos e vim aqui para os Estados Unidos há 3 anos atrás e hoje eu sou coach de empresas americanas. Hoje mesmo eu tive uma reunião numa imobiliária bem grande aqui dos Estados Unidos, onde fechamos então a parceria para eu poder estar dando treinamento para os corretores de imóveis. Então essa é a minha meta de poder levar esse conceito de que sim, a gente pode ser uma pessoa de alta performance, porém a gente tem que respeitar os nossos limites e temos que respeitar as nossas emoções. Porque até mesmo uma pessoa de bons resultados e de excelentes resultados, ela pode sim sofrer um ataque, né, nas emoções, um ataque na mente, de maneira que ela possa sofrer, como é o caso da síndrome do impostor, de achar que ela não é boa o suficiente por mais conquistas que ela já tenha tido, né? Então, eu ajudo essas pessoas, esses empresários, né, a saírem do operacional, a pensarem estrategicamente. Pensando estrategicamente, eles conseguem aumentar o faturamento da empresa, lucratividade, ter mais tempo para a família, encontrando então como aqui eles chamam, né, o equilíbrio entre vida e trabalho. Essa é a minha meta aqui trabalhando com os empresários. Porém, trabalhando com eles, eu tenho visto que muitos deles passam por essas crises emocionais, né? E infelizmente eu vivi isso no início desse ano, né? Então eu lembro que em 2004 eu vivi quando eu fui para missões, né? Quando eu fui viver de missionária a tempo integral, eu recebi uma palavra de Deus que ele disse que tinha me chamado como profeta, e como profeta eu tinha que viver antes de ensinar, né? Então todas as coisas que eu passei na minha vida, eu sou meio como Oséias, né? Isaías. Caminhei nu para que depois eu pudesse contar para o povo que olha como é que é
caminhar nu, mas a conquista tá logo ali depois, vocês vão vencer e os inimigos vão embora nu. Mais ou menos aí, quem conhece a Bíblia conhece a história. Mas enfim, então é mais ou menos dessa maneira que eu vivo. Então às vezes quando eu tô passando por uma tempestade muito forte, eu fico assim, ok, pai, já sei que é porque eu sou profeta e eu vou ter que ensinar isso depois. Então, foi isso que eu vivi no início desse ano, né? Então, agora Deus deu essa ordem que é para eu ensinar sobre isso. O que vai acontecer depois disso de verdade, eu ainda não formatei. Ainda não sei, ainda não recebi a visão, mas eu estou aqui obedecendo o chamado de treinar, de ensinar, de falar o que eu aprendi a partir desse processo, ok? Então, foi um processo que eu precisei viver para trazer luz em vocês. E o que eu vou contar para vocês, o que eu vivi. Oi, Daisy, seja bem-vinda. Então, o que eu vivi? No início do ano eu vivi essa crise, né, de realmente não ser boa o suficiente, de realmente ficar pensando assim, caramba, o pessoal vai descobrir que eu sou uma fraude, vai começar a descobrir que não é bem isso, essas conquistas que eu tive não foi bem assim, e as pessoas vão começar a duvidar de mim. Então eu vivi essa crise e eu não entendia de onde ela vinha, eu ficava assim... Caramba, mas eu saí do Brasil com 40 anos de idade, 41 anos de idade para recomeçar num outro país, numa outra língua, numa outra cultura, mãe solteira com meu filho. Como assim? Como assim? E aí eu, ao mesmo tempo que eu tentava relembrar a mim mesma as conquistas para poder lutar contra aquele pensamento que vinha aquele pensamento bem forte, né? E aí as perguntas que eu coloquei lá no post, né? Aquelas vozes que eu botei lá no post vinham, né? Talvez seja melhor você largar esse negócio de empreendedorismo e arrumar um emprego mesmo. Talvez é aquilo mesmo que disseram pra você, né? Você vai ficar sendo arquiteta de porta de prefeitura. Então eu fico ouvindo tudo isso na minha mente, eu fiquei assim, vivendo essa batalha na minha mente. E fui procurar emprego. E pensei, realmente eu tenho que deixar esse negócio de ser empreendedora, eu tenho que procurar emprego. Realmente, quem é que vai me ouvir, né? Quem é que vai ficar ouvindo o que eu tenho para falar, enfim. E aí uma amiga se levantou, uma amiga muito linda do Rio, o nome dela é Pamela Prata, foi ela que me introduziu no coaching, ela que pagou a minha primeira formação em coaching Go Getter, que foi formação de life e carreira. E ela falou, Kelly, Deus mandou orar por você agora no final do ano e 21 dias de oração, então eu quero que você me diga o que você precisa de oração. Eu compartilhei com ela e aí foram 21 dias que ela orou por mim, ela foi entregando palavra profética e no final casou o que Deus estava falando comigo com a palavra final, né? Você é embaixadora, né? O guerreiro chega, acabou de guerrear, parou as guerras, não é mais tempo de guerrear, é tempo agora de ser vencedora, né? Você é embaixadora. O guerreiro, ele vence na força do braço, ele só tem uma arma e ele vence com aquela arma, ele tenta guerrear e lutar com aquela arma, mas o corpo tá exposto. O embaixador não, o embaixador ele vence uma guerra até, ele muda destino de países e nações através da diplomacia, através da palavra. E foi aí então que eu falei, ok, então eu vou vencer isso através da palavra, né? Olá, Ive, seja bem-vinda. Então eu comecei a trabalhar a minha mente através da palavra e aí a Pamela falou pra mim, Kelly, tem essa terapeuta, procura ela faz constelação, conhecida minha. Aí eu falei, mas é cristã? Porque eu sou toda cética nessas coisas, né, e tal. Eu falei, tem que ser cristã, tem que... você sabe minha fé, como é que é e tal. E aí ela falou, não, é cristã de Deus. E aí eu fui atrás, então, da Nath Rezende. Falei dela ontem, né, E a Nath, então, me ouviu, como sempre, né? Essa galera bem, glória a Deus, eles são bem pacientes comigo, então me ouviu tudo, os meus áudios e as minhas dúvidas e os meus ceticismos. E com muito amor ela falou, então vamos marcar a sessão. E aí eu fui
fiz a sessão com ela, né, constelação. E depois ela falou, a Ive fez constelação. Que legal, Ive, muito bom. É muito gostoso, né? E aí, então, eu fiz a constelação com a Nath. E ela falou, Kelly, agora relaxa, não fica tentando analisar nada, né? Porque eu sou analítica, então não fica tentando analisar nada, só vai fazer o que você gosta e o campo vai trabalhar, né? E aí eu peguei o violão, fui tocar violão, fiquei lá a tarde toda tocando violão e Deus veio a palavra na minha mente, né? Impostor. E foi então, eu falei, o que é impostor? Quem é impostor? Que sou eu, impostor? E daí eu fui pesquisar impostor. E quando eu botei no Google, então veio o síndrome do impostor. E foi aí que eu comecei a estudar a síndrome do impostor. Quando eu li os sintomas, eu falei, caramba, eu tô com isso, né? E aí foi então o processo de, caramba, como é que eu faço? E agora, o que tem que fazer? Então não é depressão. Fiquei feliz porque não era depressão. Fiquei feliz porque a Ive sabe, porque eu liguei pra Ive em 2021, eu acho, eu pedi ajuda pra ela de alguma maneira, até porque eu tava pensando que eu tava em depressão. A minha pastora me ligou e ela falou, Kelly, Deus mandou você ir na conferência de mulheres e eu vou pagar pra você. E aí eu fui, foi só sobre mental health, e daí então... vivi esse processo, né? Bom, descobri o que é. E aí então participei da mentoria da Nath, e na mentoria da Nath então foi trazendo mais clareza. E a primeira clareza foi, eu saí da minha posição. Então o que é a síndrome do impostor? É quando você sai da sua posição, quando você sai do seu lugar. O seu lugar é aqui, você conquistou tudo isso, é quem você é, mas alguma coisa aconteceu que você não acreditou mais naquilo e você saiu da sua posição. Você se diminuiu de alguma maneira, você desceu um degrau, você não tá mais na sua posição. Então daí eu falei, ok, saí da minha posição, agora eu preciso voltar para minha posição, né? Então foi nesse processo, e aí a gente teve então um exercício que tá até aqui, né, o meu desenho, onde eu tive uma visão e depois eu desenhei a visão que eu tive. E nessa visão Jesus falava pra mim, né, você confia em mim? Então vem e veja. E aí eu vi tudo, eu vi todas as coisas, e aí eu vi, como a Nath diz, né, o próximo nível, porque uma coisa é a visão de futuro, lá longe, grande. Ó, que legal, Silvana tá falando, é de Deus. Há uma hora atrás falei sobre isso com meu filho. Isso mesmo, Sil. Então, uma coisa é a visão de futuro, é a visão grande que eu tinha, tá aqui também no meu mural, a visão de futuro. Outra coisa é a visão do próximo passo, do próximo nível. O que eu vou fazer no próximo nível? E era isso que eu não tinha clareza. E eu não tinha clareza porque eu tinha saído da minha posição, porque eu tinha saído do meu lugar, porque eu não acreditava mais em mim. Então eu tava vivendo essa crise de não acreditar mais em mim, né? Oi, Val, que bom te ver aqui. Muito bom. Val, linda, Valéria é minha primeira cliente de business coaching aqui nos Estados Unidos. Eu sou tão grata a ela e a Michelle que confiaram em mim nesse período, né? Então, ela é uma das conquistas que eu precisava sempre me relembrar. Sempre relembrar as conquistas, os resultados, né? Então, eu precisava trazer à minha memória tudo isso, né? Então, eu entendi, putz, eu saí da minha posição, eu saí de quem eu sou. E aí, foi então que essa visão eu tive há 2 semanas atrás, durante o exercício. E eu tomei a decisão, ok, vou pro próximo nível. Qual é o próximo passo do próximo nível? Eu vou fazer minha sobrancelha, vou pintar meu cabelo, vou começar a ligar e marcar, agendar reunião. E nessa que eu agendei reunião com uma possível cliente, que estava na mentoria também, ela é estrategista digital. Eu fui compartilhar com ela a questão da síndrome do impostor, que era o próximo passo que eu tinha decidido fazer, as lives e tal. E ela me contou, né, como é que isso começou, Kelly? Então, fui contando essa história que eu tô contando pra vocês.
E ali Deus respondeu a pergunta: onde isso começou? Qual foi o início? Onde entrou a mentira de que eu não sou boa o suficiente? Onde entrou a mentira que eu sou uma farsa? Onde que entrou a mentira? E aí eu falei: caramba, Carol, eu sei onde começou, eu sei onde entrou a mentira. E aí eu lembrei que há 2 anos atrás, né, quando eu tava trabalhando de arquiteta aqui nos Estados Unidos, eu queria voltar pro coaching em tempo integral. E eu, na minha cabeça, eu pensava assim: eu preciso fazer um processo de coaching porque tem algo que eu não sei ainda, eu preciso saber para que eu possa mergulhar nisso tempo integral. Senão eu vou ficar sempre indo e voltando da arquitetura pro business coaching. E aí eu contratei uma pessoa para fazer o processo, que eu confiava porque ele era referência, porque ele era, né, alto padrão, alto cargo, $12 mil, um processo de coaching com ele. E eu contratei ele, eu falei: eu preciso de um processo de business coaching porque eu sei o resultado que eu dou pro meu cliente e eu quero ter o mesmo resultado. Então eu quero emergir, ser tempo integral, business coaching e tal. E eu quero fazer com o melhor. Eu quero fazer com a pessoa que conhece mais. E você é quem treina todo mundo, você é quem forma todo mundo, é você que faz tudo. Então eu preciso fazer com você. E aí fiz a primeira sessão. Na primeira sessão ele olhou pra mim. Verdade, a gente acredita na mentira que a nossa própria mente inventa. É verdade, Ive. Mas aí essa pessoa, esse coach, ele virou pra mim e ele falou assim: você é business coaching? Aí eu falei assim: sou. E aí ele disse assim: eu nunca contrataria você como business coach. E na hora eu fiquei assim: ué, por quê? E aí ele falou: porque você não tem resultado, você já faliu. E eu fiquei assim: ok, eu já fali, mas eu tô recomeçando, eu vim pra cá e eu tenho um novo começo, que não sei o que. Então a gente ficou ali. E aí eu pensei, na minha cabeça foi assim: cara, esse cara sabe alguma coisa que eu não sei. Porque se ele tá dizendo que nunca me contrataria, é porque ele sabe alguma coisa que eu não sei. Eu quero saber o que esse cara sabe. E aí então foi que eu entrei naquele looping, naquela, vamos dizer assim, né, da corrida dos ratos, de, cara, entrar em treinamento, entrei em dívida de fazer treinamento e alta performance, aquele monte de exercício, aquele monte de coisa do coaching. E aquilo: o que esse cara sabe que eu não sei? O que esse cara sabe que eu não sei? O que esse cara sabe que eu não sei? E por fim, gente, esse cara não estava fazendo um processo de business coaching comigo quando eu fiz um treinamento. Os melhores são os que já falharam, verdade, Sil. E eu vim para os Estados Unidos com essa consciência, porque o movimento Geração de Valor do Flávio Augusto, que eu participei no Brasil e eu era líder no Brasil e eu palestrei em vários estados, eu aprendi isso lá. Quem já falhou, quem já faliu, ele sabe o que não pode fazer. Ele já sabe o outro caminho que dá certo. Então ele tá mais propenso, mais apto e tem mais autoridade para ensinar. Foi isso que eu vim com o aprendizado. Mas aí essa pessoa que eu via como referência falou isso. Eu falei: putz, então esse cara sabe alguma coisa que eu não sei ainda. Enfim, e aí eu percebi que esse cara não estava fazendo um business coaching comigo. E é porque business coaching eu me formei em outra escola, ok? Então foi diferente. E aí eu entrei em pânico. Oi, Roberta, tudo bem? Seja bem-vinda. E eu virei pra ele, até a Roberta tá aqui, ele começou a me comparar, a me fazer me comparar com outras pessoas. Olha só aquela frase que eu botei até lá no...
Obrigada, Roberta. Até aquela frase que eu botei lá no post, né? Ah, essa pessoa tem menos experiência com você, que você já tá fazendo esse sucesso todo na internet com algo que você sabe mais do que ela. E aí eu fiquei assim, então ele entrou numa, além de dizer que não me contrataria na primeira sessão, lá pela quarta sessão ele entrou numa de começar a me comparar com uma outra pessoa. Com uma outra pessoa que já tinha uma audiência, que já tinha um sucesso e que eu tinha uma admiração imensa porque essa pessoa me treinou, porque essa pessoa me ensinou muita coisa na época que eu morava em Curitiba, foi minha treinadora e eu comecei a me comparar com essa pessoa. E eu comecei a competir com essa pessoa porque né, ele trazia esse ponto. E eu comecei a ver que eu tava ficando tóxica. E daí eu fui atrás dessa pessoa que me treinou e eu falei: fulano, olha só, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu não tô tendo um processo de business coaching, tá acontecendo isso, isso e isso. E aí ela falou: você tem que falar pra ele e você tem que pedir o processo de business coaching. E daí eu virei pra ele e falei: olha, eu quero o processo de business coaching porque eu sei como é. Enfim. Resumindo aqui pra vocês, nunca terminei esse processo, nunca fiz isso, mas durante essa conversa com a Carol, há 2 semanas atrás, veio à luz onde entrou a mentira. Então, talvez não foi de propósito que ele fez isso, talvez ele tenha feito, na cabeça dele era pra me desafiar, né? Mas a mentira que entrou foi: eu não sou boa o suficiente, eu fali e eu tenho que ficar me comparando para os outros ou competindo com os outros. Eu tenho que fazer a mesma coisa que o outro tá fazendo. E eu comecei a fazer a mesma coisa a ponto de sair da minha essência, a ponto de sair de quem eu sou, a ponto de sair do que Deus tinha mandado eu fazer. Então eu comecei a desobedecer até o que Deus tinha mandado eu fazer. E fui me guiando pelo que as pessoas diziam para eu fazer. E eu me perdi. E aí lembra que eu falei? A síndrome do impostor, na verdade, é quando você sai da sua posição. E aí eu identifiquei onde entrou a mentira. Onde entrou a mentira a ponto de me fazer sair da minha posição de filha amada do meu pai, com o meu chamado único que o Senhor me deu quando eu tinha 8 anos de idade, e comecei a viver o chamado dessa pessoa que ele mandou eu competir, o chamado que ele me disse que era para eu fazer, o chamado de qualquer outra coisa. Ok? E aí, como vocês disseram aqui, né, mentira começa na mente. Sim. E aí é por isso que amanhã eu vou falar sobre os sabotadores. Ele falou isso, mas entrou a mentira por quê? Por que entrou essa mentira? Por que permitiu? Kelly, você coach, você, né, já fez libertação, cura interior, já fez treinamento de inteligência emocional, você ensina um monte de gente. Por que você viveu isso? Por que você passou por isso? Primeiro de tudo, como eu falei, profeta. O profeta vive para que depois ensine, ok? Segunda questão, sair da minha posição. Quando eu entendi que alguém sabia mais do que eu, não numa questão de preciso me desenvolver, mas eu comecei a adorar, né, a ver como uma referência de uma maneira errada a outra pessoa. Ivy tá falando: se soubéssemos o quanto é importante pensar no que falamos ao outro, pensaríamos 1000 vezes antes de abrir nossa boca. Com certeza, Ivy. E é por isso que nós como coaches, né, Ivy também é arquiteta, Ivy também é coach, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está num processo de coaching. O cliente é a estrela, sempre o cliente é a estrela, gente, sempre o outro é a estrela, não é sobre mim, é sobre o meu cliente. E essa visão eu sempre tive muito temor. Valéria tá aqui. Cada sessão com Valéria eu ia orando e assim temendo a Deus de falar alguma coisa
ou de ensinar algo que pudesse prejudicar elas, porque elas estavam contando comigo para gerar um resultado que elas precisavam. Então, volta confirmando. Então eu ia com um temor assim incrível, assim, eu falava: Senhor, por favor, vai à minha frente. E até hoje é assim com qualquer cliente, porque a estrela é o cliente, não sou eu. Não é por mim, não é pra mim, não é de mim, é ele. Né, Ivy tá falando: te admiro, amiga, humildade para estudar e amar aquela vida. Com certeza, Val tá falando: eu sou muito grata. Sou muito grata pela sua vida também, Val, pela sua confiança em mim. Então, elas foram as primeiras, né? Então, elas viram a Kelly de antes, né? E enfim, então eu vivi esse processo no início desse ano e aí eu descobri que a mentira começou lá em 2020, quando esse cara falou isso pra mim. Quando esse cara não cuidou, e talvez ele nunca vai saber disso. Tô falando aqui, abrindo aqui pela primeira vez na minha vida. Então, mas aí é por isso que eu botei esse título, né? Ladrões de sonhos e assassinos de propósito. Esse é o título de um livro que eu li quando eu era líder dos jovens na igreja metodista. Eu tinha 22 anos de idade, né? A gente leu esse livro e eu ministrei um capítulo desse livro. Eu ministrei sobre os ladrões de sonhos. Então eu botei esse título por causa disso, porque eu identifiquei que, na verdade, essa palavra lançada sobre mim foi um ladrão de sonho. Foi um assassino de propósito, porque começou a me matar por dentro. Começou a matar quem a Kelly é, começou a matar a minha identidade, me matar a realidade. E aí o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, gente. Vai ser sempre uma pessoa, a palavra de uma pessoa? Não exatamente, ok? Pode ser uma crença limitante. Amiga, tem que sair para entrar em curso, vai ficar gravado? Ivy, eu vou deixar gravada por um tempo, ok? Mas amanhã, 1h eu vou tirar, beleza? Mas vou deixar gravada até amanhã, 1h da tarde. Beijo, fica com Jesus. Vai lá pro seu curso. Bom, mas eu já tô terminando, galera, também. Então, pode ser uma pessoa, a palavra de uma pessoa lançada sobre você que vai destruir a tua vida. E é inconsciente, ok? Obrigada, Ivy. Te amo também. Inconsciente. Acontece inconsciente. Aconteceu comigo inconsciente, gente. Foi assim, 2 anos isso dentro de mim, sem eu saber. A ponto de que eu ia para um cliente, eu ia falar com o cliente e na minha cabeça vinha assim: o que eu tô indo falar com esse cliente? Esse cara sabe mais do que eu. O que eu tô indo falar com ele? O que eu tô indo ensinar para ele? Esse cara sabe mais do que eu. E aí foi aí que começou a ficar mais forte eu duvidar de mim mesma, né? Anyway, mas glória a Deus, eu venci isso tudo, glória a Deus. Só o fato de eu estar falando aqui para vocês é realmente uma demonstração, uma prova de que é possível se libertar, é possível se curar disso. Então, os ladrões de sonho podem ser palavras lançadas sobre a sua vida que termina que você aceita e você acredita. Os ladrões de sonho podem ser os medos que vêm. O medo, ele é saudável para te resguardar de algo perigoso, mas ele não pode te paralisar. Se ele te paralisa, é porque tem algo que precisa ser tratado no seu emocional, que pode ter vindo de uma palavra lançada, que pode ter vindo de um trauma que você viveu, que pode ter vindo de alguma dessas coisas. Pode ser também um sabotador, e aí é sobre isso que eu vou falar, porque daí uma coisa vai conectando com a outra, sabe? Então, a síndrome do impostor, você sai do seu lugar, por quê? Porque existiu um ladrão de sonho, porque existiu um assassino de propósito, porque aconteceu algo que lançou na sua mente que você não podia mais fazer aquilo, de que você não era bom o suficiente, de que você não era capacitado o suficiente, que as pessoas iriam descobrir isso sobre você.
mesmo com todas as conquistas que você já teve. Como eu falei ontem, né? Atinge 85% das mulheres que que alcançaram alto cargo empresarial, que alcançaram alta patente num negócio. Mas atinge, porque algo foi dito, algo foi falado, algo entrou aqui na mente, que fez com que assassinasse o sonho, o propósito, e fizesse essa pessoa se calar. Não acreditar mais nela mesma ou não aceitar nenhuma validação. Então, pessoal, se vocês conhecem alguém... Oi, Bianca, tá entrando agora e eu já vou quase terminar, Bianca. Bom, se vocês conhecem alguém que estão vivendo isso, se vocês viram valor nessa live, por favor, distribui. Eu vou deixar até amanhã, 13h. Se vocês conhecem alguém que estão vivendo isso, manda isso para elas. Se vocês identificaram algum momento do que eu falei ou de contar a minha história, que pode ter acontecido alguma palavra lançada por você também, que criou um bloqueio, que gerou uma mentira, né? Que entrou a mentira. Gente, procura, me chama no direct, eu vou ter prazer, sem problema, Bianca, eu vou ter prazer de falar com vocês. E o que eu quero dizer é assim, a verdade a seu respeito é que você é um vencedor, é que você é uma vencedora, que você é filha e filho amado, que você pertence e que você nasceu para vencer de verdade. Você realmente nasceu para vencer, né? Então, não acredita na mentira, não acredita naquele que vem para te calar, não acredita naquele que vem para roubar, matar e destruir. Olá, Almedia Marina, ai, não sei dizer, perdão, designer. Então, não acredita nessa mentira, mas acredita na verdade de quem você é. Não sai da sua posição. Saiu da posição? Volta para a posição. Relembra quem você é. Volta para a posição. Faz esse exercício, ok? Como a Nath sempre fala, né? A primeira coisa, se alinha sabendo quem você é, né? O alinhamento traz... Legal, obrigada. Se alinha primeiro com a sua essência, quem você é, quem te criou, né? O Deus de todas, que criou todas as coisas, se alinha com ele, se alinha com você, se alinha com quem você é, a verdade de quem você é, então você vai para os outros níveis de relacionamento, né? Mas o primeiro relacionamento é você com Deus, você com você mesma, e depois vai para outro nível de relacionamento. Para que você, então, quando vier a mentira, você tá blindada, e daí você tá blindado, então você não vai receber a mentira, ou você vai saber identificar, putz, olha aí um ladrão de sonhos chegando aí, né? Tá contando rapidinho aqui, exercício constante, Val, constante. A palavra de Deus diz, né, que a gente vive isso até chegar à estatura de varão perfeito. E a estatura de varão perfeito é quando Jesus volta, né? Então, é uma revelação progressiva, é um exercício constante de realinhar, de se colocar em equilíbrio, de se realinhar todos os dias, né? Então... Eu tive uma sessão estratégica com uma cliente aqui de Orlando. Ela chegou há 2 meses atrás aqui em Orlando. Val tá aqui há mais tempo, Val já viveu tudo isso. Ela vai entender o que eu tô falando, mas ela chegou aqui há 2 meses atrás e ela, assim, é uma super treinadora, super conhecida no mundo inteiro, tem várias certificações, tá viajando agora para Dubai e Egito para ministrar. Cursos, e pessoas pagam caro para ter curso com ela, para aprender com ela. Só que ela chegou aqui e ela falou para mim, Kelly, eu quero fazer tudo certinho. E aí a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de tirar minha licença para eu poder ministrar aqui como treinadora. Falei, legal, então... E ela quer imergir nos americanos, então por isso que a gente estava tendo a nossa sessão estratégica, para eu ver se eu consigo ajudar com ela a introduzir o business dela no meio dos americanos, né? Então, ela contou que daí ela
fez uma live, teve a coragem de botar a cara e fazer a live, porque finalmente ela tinha o documento, né, a licença dela. E aí, quando ela mostrou o documento dela, veio uma pessoa, chamou ela no direct e falou assim: esse documento é falso, você vai presa, eu vou denunciar você. Infelizmente. Oi, Ana. Oi, Sandra. Infelizmente, foi um brasileiro, uma brasileira que mora aqui também, mas que não consegue ficar feliz com a conquista do outro. E aí o que ela fez? Quis matar o sonho dessa cliente. E foi a partir, na verdade, dessa sessão com essa cliente que eu fiquei tão inquieta dentro de mim, que eu fiquei tão inquieta e durante a ministração do louvor, naquele dia eu estava ministrando louvor na minha igreja, o Senhor falou isso pra mim: ladrões de sonhos e assassinos de propósito. Então, pessoal, não saia da sua posição, ok? Se alinhe todos os dias, desalinhou, se alinhe. Saiu da posição, volta para a posição. E muito cuidado com aqueles que vocês colocam como voz de autoridade sobre as suas vidas, assim como eu coloquei. Muito cuidado com aquelas pessoas que falam algo sobre vocês ou para vocês. Tipo, essa pessoa nem conhece, tipo, mas ela recebeu aquilo. Oi, diva! Tudo bem? E ela recebeu aquilo que aquela pessoa falou. Nem tinha que receber, nem conhecer a pessoa, enfim. Então, muito cuidado, filtra o que você fala. Porém, mas se você tá alinhado com o seu primeiro nível de alinhamento, né? A sua conexão com Deus, sua conexão com você mesmo, a qualquer coisa que venha dos outros, né? Dos outros níveis de relacionamento, você sempre vai passar pelo filtro da verdade de quem você é. Que você primeiro se alinhou com o Criador, o seu Criador, o Criador de todas as coisas, com a verdade de quem você é. Então, aprenda a identificar os ladrões de sonhos e assassinos de propósito. Ok? Filtra qualquer coisa que você vai escutar. Até aqui o que eu tô falando, filtra, ok? A palavra de Deus diz o quê? Recebe tudo, ouve tudo, mas filtra e recebe, retém só o que é bom. Então, até isso tudo que eu falei aqui, filtra, retém só o que é bom para você, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que sair porque eu vou entrar no Facebook agora para falar, para ministrar em inglês pro pessoal lá. Muito obrigada para todo mundo que esteve aqui, todo mundo que participou, que curtiu. Vou deixar essa live gravada até amanhã, 1h da tarde. Então, se você viu o valor nessa live, viu o valor no que eu falei, sei que eu contei bastante da minha história, a maior parte do tempo eu fiquei falando de mim, me perdoa, mas envia para outro. Boa noite, Diva. Gratidão por fazer o esforço de estar aqui. A Diva tá lá na Inglaterra também, que nem a Lúcia, e lá são 5 horas a mais. Bom, envia, e se você conhece alguém, ou se você tá sentindo algum desses sintomas da síndrome do impostor, viveu alguma coisa disso, você me chama no direct, que daí eu vou estar conversando com você, vai ser um prazer bater um papo com você, poder te ajudar a identificar essas coisas e vencer, né? Isso aí, onde começou, descobrir aonde começou tudo isso e vencer isso, para que você volte para o seu lugar de filha amada do Pai e possa ser uma vencedora e impactar muitas vidas para o bem, se Deus quiser. Tá bom? Gratidão, Bianca, gratidão, Val, Diva, Lúcia, Rosa, Silvana, Ana, todo mundo, gratidão imensa. Roberta, gratidão, galera, por estar aqui. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer ver vocês hoje. Amanhã a gente não tem live, quinta-feira eu volto com os sabotadores. Por que que você permite que a mentira entre e é inconsciente? Então a gente vem quinta e sexta-feira com os sabotadores para você entender por que que às vezes a mentira entra. Tá bom? Tchau, galera! Quinta a gente se vê. Tchau, tchau!